Olá, eu sou o pastor Roberto Rodrigues, estou aqui com mais um vídeo da Palavra do Senhor. E agora nós vamos com um vídeo atendendo a uma demanda interessante do cristianismo, que tem aquela dúvida a respeito de festas. Nós sempre temos tido problemas na fé cristã moderna, sobre festas pagãs. Essas festas pagãs, como é que a gente reage? Como é que o cristão faz? E aqui nós vamos abordar uma. E basicamente o fundamento são os mesmos, não é? Você vai observar que, embora mudem as festas, a intenção, a gente sempre vai estar voltado para os fundamentos básicos que a Bíblia nos ensina. Então você não pode mudar de maneira nenhuma os princípios. Halloween e a fé cristã. Celebrar ou não celebrar? Posso ou não celebrar? Essa é a questão. Posso celebrar ou não posso celebrar? E isso então nós vamos tentar, num vídeo não muito grande, um vídeo até de médio tamanho, poder esclarecer esse tema para você. Quais são as origens e a história do Halloween? As origens do Dia das Bruxas remontam a muitos séculos atrás, entrelaçando fios da antiga tradição celta, observância cristã e práticas culturais em evolução. O feriado que conhecemos hoje tem raízes no festival celta de Samhain, que marca o fim da época das colheitas e o início do inverno, conforme Rogers, 1996. Este festival era visto como um período liminar em que o véu entre os mundos dos vivos e dos mortos se tornava mais fino. À medida que o cristianismo se espalhou pelas terras celtas, a igreja procurou criar dias santos alternativos. No caso aqui a igreja católica, claro. No século VIII, o Papa Gregório III designou o dia 1º de novembro como um dia para honrar todos os santos. A noite anterior ficou conhecida como Véspera de Todos os Santos, de onde se deriva o Halloween, conforme Friedman, 2015. Com o tempo, os elementos do Samhain fundiram-se com esta celebração cristã. A celebração moderna do Halloween desenvolveu-se gradualmente, sobretudo na América. Os imigrantes irlandeses do século XIX trouxeram costumes do Halloween que se misturaram com outras tradições culturais. Essa informação de Furness, 2010. Práticas como doce ou travessura surgiram na década de 1930, e o Dia das Bruxas tornou-se um feriado secular popular centrado em fantasias doces e reuniões comunitárias. Atualmente, o Halloween é celebrado em muitos países, embora os costumes variem de um para o outro. Entretanto, alguns o veem apenas como uma festa divertida de outono. E outros mantêm associações espirituais ou religiosas. Tal como acontece com muitas práticas culturais, o seu significado continua a evoluir. O Halloween tem raízes pagãs ou raízes ocultas? Embora o Halloween, tal como o conhecemos atualmente, seja em grande parte uma celebração secular, não podemos ignorar que algumas das suas tradições têm raízes em práticas pagãs pré-cristãs. Rogers, 1996. O antigo festival celta de Samhain, que marcava a transição da colheita para o inverno, incluía crenças sobre os espíritos e a vida após a morte, que nós consideraríamos pagãs. E elas são pagãs, né? É verdade que algumas imagens e costumes do Dia das Bruxas fazem referência a temas sobrenaturais ou macabros. São comuns os trajes de espíritos malignos, bruxas ou monstros. Pode o cristão participar do Halloween? As escrituras também advertem contra o envolvimento em práticas ocultas. Deuteronômio 18, 10, 12, por exemplo, proíbe várias formas de adivinhação e de comunicação com os mortos. Embora a maioria das atividades do Dia das Bruxas não envolva tentativas genuínas de tais práticas, devem estar atentos a esta orientação. A maioria das pessoas considera o Halloween como uma festa inofensiva para os seus filhos, que lhes permite ter uma noite de fantasia e diversão. Mas será que este padrão é válido para os cristãos? Vestir-se como fantasmas, demônios e bruxas não é grande coisa? Ou fazer isso está glorificando e dando poderes a Satanás? Se temos verdadeiramente empenhado nossos corações e nossas vidas a Cristo,
nós devemos nos propor a estarmos separados do mundo, como pessoas que procuram refletir a bondade e o amor de Deus. O apóstolo Paulo, em Filipenses 4:8, aconselha os cristãos a preencherem continuamente suas mentes com o que é bom. Um olhar cuidadoso e honesto sobre o Halloween revela que pouco ou nada é bom nesta festa. Pelo contrário, é um dia em que aponta para o satanismo, para o medo e para a gula. E também ele escreve, o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 6, 14 e 16. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Aqui ele cita o principado Belial. Ou que parte tem o fiel com o infiel, embora muitas vezes o próprio nome, Satanás se apropria do nome dos principados e os principados dele também. E que consenso, versículo 16, tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. Embora a palavra Halloween significa santo ou noite sagrada, a história mostra que nada poderia estar mais longe da verdade do que esta festa. Halloween é claramente uma relíquia dos tempos pagãos, e ela nunca refletiu nenhuma verdade ou nenhuma virtude cristã. Os costumes ligados ao Halloween estão comumente ligados a uma festa celebrada pelos sacerdotes druidas das tribos célticas que ocuparam o norte e o norte e o oeste da Europa. Esta festa, que remonta a muitos séculos antes de Cristo, começou em 31 de outubro de cada ano e foi chamada de Festival de Samhain e o Senhor da Morte. Então, já começa por aí para nossas reflexões, né? Esse Samhain é um problema. Como parte de sua adoração a Samhain, os sacerdotes druidas construíram grandes fogueiras nas quais tanto os seres humanos como animais eram sacrificados. Essa prática bárbara continuou abertamente durante centenas de anos, até Roma conquistar a Bretanha e bani-la. Anos se passaram e Roma continuou a conquistar novos territórios, aumentando o seu poder. O povo de cada nação conquistada não só era obrigado a tornar-se cidadãos de Roma, como também se tornarem membros da Igreja Romana. Como você pode imaginar, esses novos, entre aspas, convertidos, porque eles eram forçados, né? Isso não era evangelização. Poucos se importavam com o cristianismo e continuaram tenazmente agarrados às suas amadas e antigas práticas pagãs. Portanto, uma vez que a Igreja Romana não foi capaz de fazer as pessoas abandonarem os seus festivais pagãos, ela decidiu então santificar alguns deles. A celebração druida em honra ao Senhor da Morte tornou-se o Dia de Todos os Santos e passou a ser observado por todas as igrejas. Oficialmente, ela foi proclamada como um dia para se homenagear todos os santos que tinham morrido, conhecidos ou desconhecidos, mas na prática permaneceu que era verdadeiramente uma festa pagã do Dia dos Mortos. Ao longo da sua história, o Halloween tem sido celebrado como um momento em que as forças sobrenaturais do mal prevalecem. Anton LaVey, autor de A Bíblia Satânica e sumo sacerdote da Igreja de Satanás, diz que o Dia das Bruxas é considerado pelos satanistas e ocultistas o mais importante dia do ano. Ele diz que nesta noite a magia e o poder chegam a seu nível mais alto de potência e que qualquer bruxa ou ocultista que tenha tido dificuldade com feitiço ou maldição normalmente pode alcançar o sucesso em 31 de outubro, porque Satanás e os seus poderes estão no auge nesta noite. Os adivinhos também acreditam alcançar os mais altos poderes no dia de Halloween, uma vez que as pessoas ficam ansiosas para saber o que pode acontecer com elas no próximo ano. Ainda hoje, as previsões de videntes e astrólogos são liberadas logo após o Halloween. Claramente, os ritos e os símbolos deste feriado revelam que este é um dia que glorifica Satanás. Quer dizer, não é bem feriado no Brasil, né, em algumas partes do mundo. Olhe ao seu redor. Ainda que 31 de outubro esteja distante, você provavelmente poderá ver evidências de que se aproxima o Dia das Bruxas. Agora, no nosso caso, quando estou gravando esse vídeo, ele já passou, né? Fotos de fantasmas, demônios, gnomos, esqueletos, abóboras e máscaras de diabo, bruxas, aparecem nas vitrines das lojas em toda parte. Filmes de terror são promovidos na televisão e nos cinemas. Livrarias passam a dar mais ênfase aos livros que lidam com assuntos sobre a morte e o oculto e o ocultismo. Como cristãos, não devemos estar associados às coisas de Satanás, como acabei de dizer. Cristo nos diz:
Em Mateus 6,24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Porque Deus, o apóstolo Paulo escreve em 2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Desde o seu início, a festa de Halloween tem jogado sobre o medo que as pessoas sentem. Os celtas acreditavam que na noite de 31 de outubro, demônios, bruxas e os espíritos de todos que tinham morrido perambulavam livremente. A maioria das pessoas tinha medo de sair de suas casas nesta noite. Aqueles que tinham realmente que sair usavam máscaras grotescas e fantasias aterrorizantes. Eles acreditavam que se estivessem horríveis o suficiente, os espíritos iriam pensar que eles eram deles e não lhes fariam qualquer mal. Essa é a simbologia que traz até hoje das pessoas estarem vestidas de máscaras e assim por diante. Com essas expressões sempre macabras, né? Como percebemos, o medo faz parte das grandes e modernas comemorações de Halloween. Decorações sombrias, filmes de terror, casas mal assombradas causam uma sensação muito real sobre as crianças pequenas, tadinhas, que já são colocadas sob essa influência. Alguma surpresa, por acaso, a quantidade de jovens que têm tido pesadelos ou que estão com medo de ficarem sozinhos no escuro? Crianças, né? Satanás se delicia, especialmente aqui usando o principado Moloque, que trabalha com essa faixa etária. Satanás se delicia em preencher as mentes das pessoas com pensamentos de medo, morte e destruição. É uma tática que ele tem utilizado durante séculos para manter a humanidade sob o seu controle. Deus, por outro lado, deseja dar paz a seus filhos. Ele não quer que sejamos paralisados pelos nossos medos. Cristo morreu para nos livrar do pavor da morte. E nós lemos em Hebreus 2, 14, versículos 14 e 15, ele nos diz assim, está escrito, visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Isso em 1 Coríntios 10, 31 está escrito, o apóstolo Paulo escreveu, portanto, quando vocês comem ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, fazem tudo para a glória de Deus. Então, vários dias antes da festa começaram, os sacerdotes druidas iam de casa em casa, exigindo alimentos e outros itens que pudessem utilizar em seus cultos a Sanhain, o Senhor da Morte. E se um aldeão se recusasse a dar aquilo que eles queriam, os sacerdotes lançariam uma maldição demoníaca sobre a casa. Esta não era uma vã ameaça. Geralmente alguém da casa morria no decorrer do ano. É a partir desta prática abominável que o nosso presente The Trick or Treat, travessuras ou gostosuras, evoluiu. Embora seja verdade que Trick or Treat, travessuras e gostosuras, já não é mais essencialmente sobre maldições. Trata-se da gula. As crianças vão de casa em casa à mercearia enchendo sacolas com doces e em seguida voltam para casa com seu grande tesouro, consumindo abundantes destas gostosuras, assim como é aplicado no dia do Natal também, no dia de ano, né? Mesmo este elemento do Halloween, que pode parecer inofensivo em comparação aos outros, em nada glorifica o nosso Deus. A Bíblia diz que o corpo é o templo do Espírito Santo. Não deveríamos poluir o templo com alimentos que embotem nossas percepções de Deus e nos leve para longe dele, especialmente contrariando a sua palavra, porque em Efésios 5:1 está escrito, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes porém reprovai-as. Satanás fica sem dúvida jubiloso ao ver uma grande parte da nação cristã, podemos assim chamar, comemorando um feriado em sua homenagem, como algo que fosse um inofensivo divertimento. Será que por nossa negligência estamos contribuindo para o extraordinário poder que Satanás parece ter no dia 31 de outubro, onde os principados agem com muito mais liberdade e poder? Não importa quão excitante ou divertido que possa parecer, nenhuma festa de Halloween é para ter cristãos participando, não deveria ter. Pelo menos não os que são filhos de Deus. Se verdadeiramente buscamos a glorificar a Deus, então como podemos dedicar um dia do ano para adorar Satanás, ainda que a gente acredite que isso não tem nada a ver, não é adoração a Satanás? Não, nós não podemos. A Bíblia nos diz, vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2:9. Está aí. Então, de fato, nosso posicionamento é contrário totalmente ao envolvimento dos cristãos, especialmente colocando as suas crianças, os seus filhos, jovens, adolescentes, nessas práticas
como está aí. Mas você é livre, está aí a informação, você é livre para fazer as suas escolhas. As consequências são obrigatórias. Eu sou o pastor Alberto Rodrigues, e se você gostou, deixa aí o seu gostei, você que é esclarecido, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Deus esteja abençoando você. E se você ainda não fez, se inscreva no meu canal e nos ajude a propagar a palavra do Senhor e a ajudar aqueles que ainda não conhecem o verdadeiro, único e verdadeiro Deus. A Ele seja toda a glória, ao Pai, Filho e ao Espírito Santo de Deus. Amém.